Olá, tudo bem? Vou falar aqui das planilhas de cálculo de preço-teto. Então, para quem já me acompanha há um tempo, eu elaboro planilhas aí para cálculo de preço-teto, desde o iniciante até um pouco mais avançado. Hoje, esse combo de planilhas tem quase 30 métodos aí de direcionamento para preço-teto, métricas de preço-teto, análise de ativos, e eu vou mostrar um pouquinho delas aqui. Quando você adquire, é vitalício, todas as atualizações que eu faço, desde lá quando eu comecei, 2022, todas as atualizações elas são gratuitas, é só você entrar no link e baixar novamente. Então, essa planilha ela contém quase todos os métodos existentes de preço teto. Só não vai ter aqui o valuation avançado, porque a ideia aqui é fazer algo mais prático sem ser o valuation avançado, né? Então aqui você vai ter Gordon, Bazin, método simples, Barsi, Graham, lucro projetado, MDP, TIR, VPL, DCF, Peter Lynch, CAPM, excesso do ROI, Fibonacci, preço teto por balanço, Greenblatt, Warren Buffett, EVA, MVA, DCF com custo médio ponderado, planilha de marcação ao mercado, cap rate para fundos imobiliários, entre outras. E de mês em mês aí eu venho trazendo algumas novidades, já tem mais novidades para trazer. Eu só não terminei de fazer todos os testes ainda para jogar no combo, né? Então assim, quando você adquire ela, você adquire praticamente uma aula, porque eu vou te ensinar cada planilha, eu vou te ensinar passo a passo como que você faz. As fórmulas são abertas, então se você quiser ver a fórmula do Excel, é só você olhar lá, as fórmulas são todas abertas. E o interessante de calcular o preço teto é para saber se esse ativo, tanto ações ou os fundos imobiliários, estão num preço bom de entrada, né? É basicamente isso. Mas durante as aulas eu explico bastante coisa. Então, assim, você vai entender certinho todas as métricas, por que que calcula, o que calcula, para você estar fazendo essa análise precisa e rápida, né? Então, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho de cada planilha, de modo rápido, tá? Porque tem um vídeo para cada uma. Então, no canal tem um vídeo para cada uma. Então, eu vou passar aqui. Quando você adquire, você recebe um PDF. Nesse PDF, você vai clicar e vai acessar um link. Nesse daqui é uma cópia, tá? E você vai acessar o link que toda vez você pode atualizar ele. Todo ano eu atualizo a planilha, atualizo todos os métodos para 2026. Então aqui você vai ter um preço teto avançado. Basicamente, esse preço teto avançado é a base do método Gordon, mas levando em considerações os dividendos, média de dividendos, inflação, valorização do ativo, taxa de desconto, taxa de risco. Eu coloquei até imposto aqui, que está sem lei vigente, mas deixei. E análise gráfica também, tá? Ele faz uma breve análise gráfica, então tem aqui a videoaula. Método Gordon modificado. O método Gordon original eu tenho ele aqui também, ó, mas eu não gosto muito dele, então eu modifiquei ele para ficar mais dentro de um padrão melhor para a nossa época, né? Porque muitas dessas planilhas, quando você pega por IA, por app, são métodos originais, ultrapassados, então eu tento dar uma atualizada neles. Teto do Gordon para fundos de papel. Bazin modificado, modifiquei o Bazin também. Bazin mais inflação. Por que mais inflação? Porque o Bazin ele se baseava-se que todas as ações valorizavam mais que a inflação. E hoje não acontece isso. Muita ação ou ativos, né, eles não valorizam a inflação do ano. Então, por isso que eu fiz esse método do Bazin mais a inflação, levando em conta a inflação de todos os anos, tá? Bazin simples, que é o Bazin original, tá? Tá vendo aqui que ele só pede o rendimento. Então é o simples, ele não leva em consideração a inflação. Barsi para dividendos. É outro que assim, muita gente usa, mas eu acho que ele não leva em consideração a inflação também, então é só o rendimento desejado. Mas está aqui o método Barsi. Método difícil para tijolo, tá? O que é interessante desse método aqui? Ele é bem simples, mas eu gosto bastante porque ele vai te fazer análise imobiliária do cap rate real na base de locação, para saber o que naquele fundo é referente a imóveis locados, tá? Então isso é bem interessante para estar fazendo essa análise. Graham modificado, modifiquei o método Graham também. A maioria dos sites hoje usam o Graham, mas usam o original, então eu acho que o original ele fica muito acima da média de 2026. Ganho com ROI, tá? Então ações basicamente é um Graham e leva em consideração o ROI também, né? O retorno sobre o patrimônio.
Graham original, então trouxe o original também para quem quiser testar. Graham modificado mais valorização, tá? Então levando em consideração que a valorização da cota, então você trabalha com uma margem um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mediante a valorização. Lucro projetado, método de lucro projetado, que ele vai levar em consideração payout, lucro líquido e o total de ações, né, e o DI desejado. Preço teto por dividendos projetados. O legal aqui é que ele vai pegar certinho a data de entrada, né? Então vai fazer todos os cálculos. Métrica Peter Lynch. Isso daqui também eu acho que eu fiz ela do zero, porque eu não achei nenhum desses daqui. É uma métrica, na verdade, ela não vai te dar um preço teto, mas ela vai te falar se esse ativo está acima do preço, no limite do preço ou abaixo do preço. Método Warren Buffett. Então já é um pouquinho mais avançado, né? Tem todos os cenários aqui possível. Tem a videoaula. Método Fibonacci, que é um método de análise gráfica, tá? Basicamente ele vai te falar se o ativo, qual a maior alta, a maior baixa do preço do ativo e quando você deve entrar ou não. Excesso do ROI, adaptei esse daqui que é pelo excesso do ROI, tá? Então basicamente a gente vai fazer uma projeção de ROI, projeção de patrimônio, payout e fazer toda aqui a parte de, praticamente é uma taxa de desconto aqui de WACC, né? Levando em consideração bastante coisa. Esse método do ROI ele é um pouquinho mais avançado também. Fórmula mágica do Joe Greenblatt, cara. Pediram para mim fazer a fórmula mágica. A fórmula mágica ela é mais ou menos uma planilha com ranking. Então aqui eu elaborei uma coisa mais simples aqui para te dando é uma média do ranking da fórmula mágica. Método sugerido pelo balanço com exponencial no lucro era muito utilizado. Hoje em dia pouca gente usa por causa dessa correlação com o mercado aqui, ó. Antigamente era mais fácil obter esses dados, hoje é mais difícil. VPL, né, que é e a perpetuidade, é o valor presente e a perpetuidade do que vai subir ou descer aquele ativo. Então aqui eu uso bastante para pegar a perpetuidade, eu nem uso muito método de VPL, eu uso para me pegar a perpetuidade, eu quero saber qual que é a perpetuidade ali do ativo, né? Quanto que ele vai render ali de todos os anos, qual que foi quanto subiu, quanto desceu no crescimento do lucro líquido. Então uso bastante para pegar a perpetuidade. Aí tem mais aqui, tem o CAPM. O CAPM é um método americano adaptado para o Brasil. Ele é uma métrica também, tá? Vai dizer se está acima, se está abaixo. Ele não te dá o preço teto em si. Cálculo de retorno interno, tá? Muito utilizado para comparar um investimento com o outro. Cálculo de EVA e MVA, muito utilizado, né? Que é o Economic Value Added e o Market Value Added, para analisar empresas. Então vai te dar uma análise de empresa para saber como está esse EVA e esse MVA da empresa, tá? Interessante para quem gosta de analisar a empresa em si, não vai te dar o preço teto, mas ele vai te dar se esse EVA tem que ter atenção ou não tem atenção. Até todas as planilhas têm videoaula. DCF, né, fluxo de caixa descontados, aqui é um dos mais tradicionais dos intermediários, então eu trago ele certinho. Depois eu trago ele com o custo médio ponderado, que aí o custo médio ponderado já é que a gente usa bastante no valuation avançado. Então eu trouxe o DCF mais o custo médio ponderado. Ele tem bastante informação que a gente usa no valuation profissional, tá? Então é um método bem avançado, bem legal. Eu explico todos os pontos aqui para estar fazendo em cima do ativo e esse daqui vai te dar também o preço teto. Trouxe calculadora de marcação ao mercado tesouro nacional. O pessoal me pediu, muita gente tinha dúvida como que o pessoal faz a marcação de mercado e ganha dinheiro com marcação de mercado no Tesouro Nacional, né, no LTN ou no IPCA+. Então eu fiz as duas, eu fiz o pré-fixado e fiz para o IPCA+. Daqui você vai conseguir fazer cálculos, né, para saber se essa taxa subir, se essa taxa descer, na marcação ao mercado, quanto você ganha. Então vai te dar um valor bem próximo aí, eu explico certinho nas videoaulas como que usa. Depois tem alguns bônus aqui, né? Calculadora de retorno de investimentos da renda fixa, tá? Você colocando um valor em Selic, no que vai tá rendendo. Tem análise de ação básica para iniciantes, controle de ativo de compra e venda para pegar preço médio para quem gosta de fazer manualmente, não depender de app, e controle de compra, tá? O preço atual, o preço teto,
se vai vender, segurar. Então esse daí são mais de 30 métodos, tem mais para ser feito ainda, mas é a mais completa do mercado e você vai pagar menos de R$ 1 por planilha. Então assim, é bem em conta, paga uma vez só e pode usar, eu sempre respondo e-mail, às vezes a gente me passa alguma dúvida, me passa alguma correção, porque também assim é muito cálculo, às vezes pula alguma coisinha, tá? Mas a gente tenta fazer para não errar, certinho? Então tá aí à disposição, bem bacana, mais completa que tem no mercado, e a gente vai melhorando ela aí a cada ano. Certinho? Obrigado a todo mundo, fico à disposição.